Ora, então, bom dia a todos. Já tivemos a falar um bocadinho sobre as entregas, vá lá, semanais das perguntas. Vamos agora passar à- ao que vamos realmente fazer hoje. E nós hoje temos aqui uma aula muito importante porque vamos resolver uns exercícios de SQL Injection em que vamos aplicar os conhecimentos ou alguns dos conhecimentos que tivemos a falar na última aula. Tá bem? Eu coloquei no Moodle este documento, que é um resumo da SQL Injection, está bem? Que até tenho aqui as várias técnicas de exploração da SQL Injection. Nós vamos usar algumas delas nos exercícios de hoje. Pronto. E também aqui informação sobre como prevenir SQL Injection, está bem? Portanto, tenho aqui numa única página um, um resumo da matéria que demos, está bem? Também coloquei no Moodle os exercícios que vamos fazer hoje. E era para aí que eu vos queria direcionar. Portanto, o que é que eu acho que vocês podem depois socorrer-se desta folha resumo e eu, sem mais demoras, vou passar então para a parte dos exercícios. Em que é que vai consistir, em que é que vão consistir estes exercícios? Tipicamente vamos vestir a pele de um atacante, vamos analisar uma página vulnerável e vamos tentar explorar essa página e obter daí informações que nos serão úteis, está bem? Ora, portanto, esta aqui é, é, o, é, é a página com os exercícios da SQL Injection. Diz para vocês irem para este site, mas na primeira pergunta, na primeira linha, peço para analisar o código-fonte. Portanto, a página é uma que eu já cá usei na aula anterior, que é esta, em que a gente pode pôr aqui um ID 1 e ver qual é o nome do utilizador que tem o ID1 ou o ID2 e ver o nome do utilizador que tem o ID2, portanto é esta página. Ela é vulnerável a SQL Injection e vocês vão explorar esta página. Para isso, o que eu vos peço para vocês fazerem em primeiro lugar é analisarem o código-fonte desta página, que eu também disponibilizei e que vou mostrar. É este. Portanto, isto está em PHP. Este ficheiro encontra-se no Moodle e, portanto, o que eu quero é que vocês olhem para ele e, com base nos conhecimentos que têm de SQL Injection, quero que me encontrem qual é, se isto é vulnerável a SQL Injection ou não. Esta página está feita em PHP. Provavelmente a maior parte de vocês não conhece PHP. No entanto, vocês conhecem outras linguagens de programação, muitos dos termos são semelhantes e estou certo que vocês conseguem seguir o código que aqui está e conseguem encontrar o sítio onde existe a vulnerabilidade. Está bem? Portanto, qual é o desafio neste momento? Eu queria que o primeiro de vocês que encontrasse a vulnerabilidade no código, que
pode escrever no chat, sem ser em privado, está bem? Prefiro que vocês escrevam no chat para toda a gente, não escrevam em privado. Porque eu também, quando responder, respondo para todos, está bem? Portanto, está lançado o desafio. Onde é que se encontra a vulnerabilidade neste código desta página? E depois vamos fazer a partir daí, está bem? Ok, então vamos lá ver. Então o Ricardo disse que havia uma vulnerabilidade de SQL Injection na linha 25. Ricardo, podes pôr áudio? Podes-me dizer porque é que achas que existe aqui uma vulnerabilidade na linha 25? Porque nós fazemos o RID igual a. Depois fazemos aspas lá, por assim dizer. Ou seja, a gente pode. E nesse RID, podemos colocar o ID em texto aí diretamente. Muito bem, Ricardo, é precisamente isso. O que acontece é o seguinte, este $post com o ID significa que nós iremos concatenar com esta string que vai formar a query SQL, vamos concatená-la com o que vem do exterior, por post. Portanto, podemos ter variáveis do tipo get, esta é do tipo post, portanto resulta de um form do HTML, e vai ser colocada aqui sem qualquer validação, sem qualquer verificação do seu conteúdo, se é um conteúdo válido ou não. E, portanto, vai permitir que qualquer coisa que um utilizador coloque nesta variável vá ser colada, concatenada à query que depois vai ser executada na base de dados. Portanto, é aqui que está a vulnerabilidade. Portanto, o que estamos aqui a ver é como é que, analisando o código-fonte, encontramos uma vulnerabilidade SQL. E para nós fazermos isso, temos que ir pegar nas variáveis de entrada, que podem ser através de get, post, mas podiam ser através de ficheiros ou através até de consultas à base de dados. Qualquer que seja a forma de entrada de um valor no programa é um sítio crítico por onde poderá entrar um ataque. E depois temos que ver se de facto essa variável, que pode depois, o valor pode ser passado para outras variáveis, mas desde que não seja filtrado, que não seja verificado o seu conteúdo e se for usado na produção de uma query SQL, então temos aqui uma possível vulnerabilidade de SQL injection. Está bem? Toda a gente entendeu? Ou há alguma dúvida? Ok, pronto. Então, como eu digo, vocês têm este ficheiro no Moodle, podem ir buscá-lo, mas vamos então agora, que já sabemos que existe uma vulnerabilidade no campo ID, vamos agora ver aqui no exercício qual é a pergunta seguinte. E a pergunta seguinte é, portanto, para já na pergunta A é, será vulnerável a SQL Injection? Sim. Porquê? Precisamente por causa daquilo que eu tive a explicar agora mesmo, está bem? E agora temos a segunda, aqui a segunda linha, que é, portanto, já que temos aquela vulnerabilidade, e agora já interagindo com a aplicação, quero ver todos os dados dos utilizadores registrados na base de dados. Eu tenho aqui como nota usar os operadores lógicos e a tautologia, está bem? Tautologia, se bem se recordam, era uma das formas que
uma das técnicas de exploração da SQL Injection, em que a gente tentava que o resultado desse sempre o mesmo, desse sempre verdadeiro. Portanto, vamos lá tentar responder à pergunta B e eu também vou continuar a manter a mesma estratégia quando algum de vocês, mas se calhar vamos alterar um bocadinho, quando algum de vocês tiver a resposta, portanto, vocês acedem a este site que estava lá no enunciado de trabalho, bd.ipg.pt/volume/sql1.php, e quero que vocês me ponham aqui qual é o código para conseguir ver todos os utilizadores da base de dados. Mas já agora, vamos fazer isto aqui, vocês vão me responder em privado com a resposta, está bem? Vou dar aqui mais uns momentos para ver quem é que me consegue dar resposta a isso, está bem? Muito bem, então vocês mandaram aqui várias possibilidades que vocês para me mandarem porque eles testaram e vos mostraram aí os utilizadores. Eu vou colocar aqui algumas, mas vamos analisar, até porque há algo, a maior parte daquelas que vocês mandaram até nem funcionariam se a base de dados fosse Oracle, por exemplo. Eu vou pegar aqui logo na primeira, booleano -1 or char 49. Pronto, eu não percebi muito bem qual era o... isto funciona em MySQL, querem ver? Mas acaba por ser algo que não funciona depois noutros sítios. Ou haverá outros sítios que não funcionam, porque nós a usar o OR, e bem, que era para usar o OR, portanto, o que é que a gente pretendia? Ter aqui uma condição e depois ter outra condição, em que a segunda condição fosse sempre verdadeira, e, portanto, uma condição ou outra que é sempre verdadeira, o resultado dá sempre verdadeiro, e, portanto, vai mostrar todos os registros. Agora, reparem, se vocês olharem, e eu para facilitar, volto a dizer, já disse isso na aula passada, nesta página até estou a colocar qual é o comando SQL que está a ser enviado para o servidor. Para facilitar, eu estou a escrevê-lo e até estou a assinalar claramente o que é que foi introduzido pelo utilizador. Reparem, nós temos aqui uma condição, id igual a -1. id igual a -1, claramente a gente consegue ver se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Portanto, esta parte eu consigo ver se é verdadeiro ou id igual a -1, o id ou é igual a -1 ou não é. Portanto, e se for igual, dá verdadeiro, se não for, dá falso. Agora reparem esta, char49, char49, acho que é o 1. Por hoje não consegue ver nada. Não consegue ouvir nada? A ver, o pessoa está a mostrar o enunciado. Peço desculpa. Não há problema. Eu peço desculpa, era isto. Agora já está, certo? Certo. Tá, peço desculpa. Ok, então eu estava aqui a pôr total -1, ora char 49. Portanto, ao colocar isto, o resultado que dá é este. E o que é que isso significa? Este -1 vai ser colado aqui logo a seguir ao id igual, e portanto tenho aqui a tal condição, id igual a -1. Era o que eu estava a dizer, id igual a -1 ou é verdadeiro ou é falso. Tá bem? E depois temos o OR, que é o ou lógico, e depois temos o char49. Ora, char49 é tipo, acho que é o caractere 1, mas posso pôr outro caractere qualquer. Em MySQL ele assume isto como sendo verdadeiro. No entanto,
é algo devido às simplificações que o MySQL tem, está bem? Porque dizer que SHA-49 é verdadeiro, pronto, compreendem que nem todas as bases de dados irão aceitar isso, está bem? Portanto, embora outras soluções que vocês aqui deram sirvam, eu vou pegar só aqui nota, por exemplo, aqui o Hugo Amaral, depois id igual a admin igual a 1, se eu executar, pronto, o id 1 igual a admin, isto vai dar falso, mas estão a ver, mas a proposta é que eu iria pôr o id igual a uma coisa que está em duplicas. Estão a perceber? Dá a ideia que, pronto, que isto foi feito sem se perceber muito bem o que se estava a fazer aqui neste lado. Agora, do segunda parte já está bem. Ora, 1 igual a 1. 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, é uma condição. 1 é igual a 1, ou é verdadeiro ou é falso. Bem, por exemplo, uma situação que, agora vendo aqui do Leandro, que se poderia usar era esta, 1, ora 1 igual a 1. Quando executamos, vai pôr select id name from users, where id igual a 1, ok, id igual a 1 vai ser verdadeiro no primeiro caso, em que o id é 1 para o admin, or 1 igual a 1. 1 igual a 1 é sempre verdadeiro. Portanto, mesmo para o segundo caso, em que o id é 2, este primeiro termo é falso, mas ou 1 igual a 1 vai ser verdadeiro, portanto, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro, por isso é que vai ser mostrado. Está bem? Vejam lá, estão a perceber isto da utilização da tautologia? Vocês vão escrever aqui, neste user ID, um texto, mas na realidade, mesmo que se vocês não tivessem a ver isto, vocês conseguiam imaginar o que é que estavam a colocar. E porquê? Porque, como há bocado vos mostrei, no código-fonte da pergunta 1, isto vai ser concatenado aqui na linha 25, onde já temos select id name from users, where id igual a, e portanto o que vocês vão pôr vai ser o que está aqui à frente. Portanto, mesmo que a página, aquela página não tivesse a mostrar isso, como é que vocês poderiam estar a fazer isso? Pronto, poderiam apontar numa folha de papel qual era o query e tentar colocar à frente do igual o que é que iria ser substituído por aquilo que vocês podem introduzir, de modo a conseguirem ter sucesso no vosso ataque. Está bem? Portanto, convém não estarem a fazer isto aqui sem pensar, está bem? Quero que vocês façam estas coisas com cabeça, sabendo o que é que está a acontecer, está bem? No entanto, como é a primeira vez que estamos aqui a fazer isto, é natural que ainda haja aqui alguma dificuldade, está bem? Mas adiante, tá? Sim, eu percebo, eu volto a referir aqui o Miguel Pereira está a dizer. No MySQL há várias coisas que funcionam. Eu sei que se calhar tendo a escrever coisas do tipo 1 or 1. Deixa-me só ver. Um or 1 também dá, mas repara, mas vamos ver se nos entendemos outra vez em relação a isto. No MySQL ele é relaxado na forma como está a analisar isto. No entanto, por exemplo, em Oracle e noutras bases de dados, isto não funcionaria, porque or 1 não é uma condição, está bem? A condição tem que ser qualquer coisa igual a qualquer coisa, ou qualquer coisa maior, ou qualquer coisa diferente de outra coisa, que é para saber se é verdadeiro ou falso, está bem?
Em MySQL já vimos que é fácil, porque qualquer coisa que a gente aqui atire, isto funciona. Se agora querem ver uma outra solução para isto, era só pôr ID. Se eu puser o RID igual a ID, estão a ver? Esta também, esta só tem uma condição. ID igual a ID é verdadeiro. Pronto. É sempre verdadeiro. Também daria. Está bem? Ok, mas já ficaram aqui com a ideia. Eu volto a referir que tentem ver o que é que está a acontecer, tentem compreender isto. Vocês não é para usarem isto à cega sem perceber o que é que está a passar. Estão no segundo ou terceiro ano de Engenharia Informática e têm que compreender a lógica que está por trás daquilo que estão a fazer, está bem? Pronto. Já houve aqui vários comentários, muitos deram aqui soluções e, portanto, eu creio que compreenderam isto. Vou passar então à pergunta seguinte, a menos que haja aqui alguma questão que tenha ficado por esclarecer. Ok, então qual é a pergunta seguinte? Neste momento, já vimos que é vulnerável a SQL Injection, já usámos a tautologia e agora eu estou a pedir para, na pergunta C, para acederem ao nome e passwords dos utilizadores, usando o operador union. Usando o union é uma outra das técnicas que nós demos para explorar SQL Injection, certo? Então vamos ver, será que conseguem explorar isto usando o operador union? Mais uma vez vou pedir para que vocês me tentem encontrar a solução, já houve aí alguns que já responderam a isto, e que me mostrem o nome do utilizador e a password daqueles vários utilizadores da página, está bem? E mandem-me isso em privado. Ora, então, já vi que vocês já arranjaram aqui várias hipóteses de resposta. Vamos então analisar isto. Ok, então é usar o union. Então como é que nós podemos usar o union? Se eu começar aqui do início. Usar o union. Então eu tenho que ter aqui um ID igual a qualquer coisa. Eu até posso não querer. Reparem como é que era o union. Tenho uma query e depois vou fazer o union com outra query. Esta primeira query eu até posso querer que nem me mostre nada. Então, em vez de pôr 1, até posso pôr -1, certo? -1. Nem mostra nada, tá bem? Então, -1, union. E agora o que é que eu vou querer saber? Ora, este select está-me a ir buscar dois campos, um ID e um nome. E, portanto, a segunda query também vou ter que ir buscar dois campos. Então posso fazer um union select, e foi aquilo que vocês fizeram, name, password from users. Ok. Enganei. E obtemos isto. Reparem, o que é que a gente aqui tem? Tenho esta primeira query a fazer union com esta segunda query. Desta primeira query nem quero que me mostre nada. Desta segunda query quero que me mostre a informação. Tá bem? Se eu fosse analisar as respostas que vocês deram, alguns depois puseram nesta segunda query uma cláusula where qualquer coisa, mas não tem que pôr nada, não tem que pôr cláusula where nenhuma,
porque a cláusula where que ponham na segunda query vai restringir os valores da segunda query. E eu não quero restringir valores nenhuns. Portanto, não há necessidade de pôr nenhuma cláusula where. Está bem? Portanto, basta-me pôr union com este select. Uma questão interessante foi colocada aqui pelo Leandro, e que tem a ver com o seguinte, e tem a ver com aquilo que eu também tinha falado na aula anterior, relativamente ao oráculo. Nós na aula anterior tivemos a ver no oráculo. Este ID é numérico e este name é do tipo caractere. Portanto, se eu executasse esta query em Oracle, isto não iria funcionar, está bem? Porque o tipo de dados tem que ser o mesmo, coluna a coluna, está bem? No entanto, mais uma vez, aqui no MySQL ele relaxa um pouco isto e funciona. Por isso a gente também usa o MySQL, acaba por facilitar este tipo de coisas, está bem? No entanto, temos de ter aqui a noção de que noutras bases de dados este tipo de verificações são mais rigorosas, está bem? Mas pronto, para já vamos seguir fazer desta maneira, está bem? Aliás, para vermos como é que podemos obter isto e mais outros dados, vamos ver a pergunta que vem a seguir. Tá? Ora, e qual é a pergunta que vem a seguir? Reparem que vocês aqui e vão precisar depois disto lá para a frente. Também queria assinalar este ponto. Por exemplo, o admin. Qual é a password? A password é esta, certo? Só que isto aqui não é a password em clear text. Está encriptada, está bem? No entanto, registrem isto porque podemos necessitar disto lá mais para a frente, está bem? Podem até copiar estas coisas. Exatamente. É MD5, Agostinho. Ora, vamos ver então a pergunta seguinte. A pergunta seguinte está aqui. Ora, qual é a pergunta seguinte? Pergunta D. A página acede a uma base de dados que contém o ID, name e password dos utilizadores. Mostra os códigos numéricos, que é o ID, os nomes dos utilizadores e as respectivas passwords. Pronto, o que é que eu estou a pedir? Embora quando se faz quando se usa aquela página só mostre duas colunas, não é? Por isso é que nós podemos pôr o username e o password. Eu agora quero ver três colunas de dados. Quero ver o ID, o name e a password. Como é que eu consigo ver estas três colunas se depois a página só me vai mostrar duas? Pronto, eu aqui aconselho a utilização da função concat, que em MySQL eu posso usar concat e depois posso pôr aqui um conjunto de strings e ela vai concatenar todas elas, está bem? Então quero que vocês, mais uma vez, me mandem por privado as vossas soluções para esta pergunta. Quero saber o ID, e o name e a password. Por exemplo, podem pôr, ok, vou deixar isto para vocês, tenho a certeza que vocês vão conseguir resolver isto, está bem? Depois já voltamos para discutir a solução. Ok, então vamos lá ver como é que poderíamos fazer então a linha D. Eu vou passar para a página e o que é que a gente quer fazer? Eu quero fazer uma coisa semelhante àquela que aqui tenho. Então posso chegar aqui, Union Select Name Password from Users. O que acontece é que eu queria uma coisa do tipo Select ID, name, password from users. E eu não consigo mostrar as três coisas, certo? Se eu fizer submit, dá-me um erro, está bem?
Como é que eu consigo ultrapassar isto? Eu posso chegar aqui e dizer, se este name e password, ou este ID, name, não interessa, se eu conseguiste que este ID, name e password fosse tudo junto numa única, num único texto, eu passava a ter só duas colunas, esta e outra coluna que fosse a concatenação destas duas palavras. Então, eu posso fazer precisamente isso. Eu posso pôr aqui o ID e depois, como é que eu posso concatenar? Ora, eu digo ali a função. Posso chegar aqui e pôr concat name password from users. E pronto, já tenho aqui o 1 com o admin e com isto. Na realidade, eu posso depois melhorar isto um bocado. Eu posso chegar aqui e pôr. O que é que passou para além? Tentar assim, pus um espaçozinho, ou então, se quiserem, até podia pôr aqui tal. Pronto, mas depois aqui é só para tornar isto mais ou menos legível e reparem que estar aqui a usar aspas ou plicas pode não funcionar em todos os casos, não é? De qualquer maneira, qual era a ideia? Eu faço um select e agora tenho o ID que é numérico e, portanto, mesmo noutras bases de dados isto já funcionaria, e estou a concatenar duas colunas, na realidade ainda usando mais aqui um textozinho, estou a concatenar isto tudo que vai aparecer como se fosse um único resultado e, portanto, na realidade este select vai-me dar duas colunas de dados, uma que é o ID e outra que é o resultado desta concatenação. E, portanto, eu conseguindo concatenar várias colunas, o resultado de várias colunas, consigo adaptar o que eu quero obter mesmo às restrições próprias desta query que estamos a usar. Está bem? Vejam lá, perceberam? Não sei se alguém tem dúvidas sobre isto, mas foi simplesmente estarmos a usar o operador union, está bem? Ok, então vamos passar à pergunta seguinte. A pergunta seguinte, na realidade, vocês conseguem fazê-la facilmente, porque é simplesmente o seguinte. As passwords estão encriptadas e, como já alguém aqui disse, ou foi o Agostinho, usando o MD5. Muito bem, então vamos tentar cracar essas passwords. Eu deixo aqui dois exemplos de sites que vocês poderão usar para fazer isso. E, portanto, o que é que eu estou à espera? Que vocês me coloquem aqui na mensagem privada as passwords desencriptadas dos vários utilizadores. Está bem? Força nisso. Ok, o Nilo já me deu um resultado. A Amanda também.
Ok, o Wagner conseguiu para um deles. Daniel. Ok, portanto, como é que vocês fizeram isso? Aqui por exemplo, do admin, podem selecionar a password, vem aqui ao Sync Decryption, põe até já tinha feito isso, executam e ele, passado um bocado, encontra-me a password em clear text, está bem? Podem fazer o mesmo para qualquer uma das outras, está bem? Selecionam, podem lá. Para MD5, estes sites têm uma coleção muito grande de hashes, de passwords e portanto, mesmo muitas vezes passwords que são mais esquisitas, eles conseguem também desencriptá-las, está bem? Mesmo estando em MD5, ok? É por isso que também já não é recomendado usar o MD5 como função de hash para encriptar as passwords. Muito bem, muito bem. Já vi que vocês conseguiram fazer isto. Vamos então passar para a pergunta seguinte. Ok, pronto, então para já tivemos a conseguir obter informações daquela base de dados que está vulnerável. No entanto, e já agora relativamente ao MySQL, podemos ver aqui mais alguns aspectos da sua estrutura, está bem? Então vamos fazer agora aqui a pergunta F, que é o seguinte: como é que eu consigo saber o nome da base de dados? Portanto, no MySQL podemos ter várias bases de dados, nós estamos a usar uma delas. Se eu quiser saber qual é o nome da base de dados, como é que eu faço? Ok? E eu digo para usarem a função database. Portanto, ou seja, se vocês usarem a função database com abrir parênteses, fechar parênteses, em vez de um dos campos, ele mostra-vos o nome da base de dados. Então, mais uma vez, vamos lá a isso. A ver quem são os primeiros a conseguirem dar a resposta, e já tenho do Hugo Amaral e do Nilo. Ok. Vou dar aqui só mais um minutinho para ver se outros conseguem também obter o resultado. Ok, então já tenho aqui um conjunto de respostas. Vamos... vou pôr aqui uma delas, se calhar até diferente das que mandaram. Aqui ao Safari. Eu de facto já não preciso do crack, basta-me isto. Então como é que ok, Miguel. Então como é que, se calhar, para o Miguel Pereira, se calhar é melhor fazer isso depois da aula. Ok, então vamos lá ver. Então, mais uma vez eu quero aqui -1, union. O union tem que ter um select. O select tem que ter dois campos. O primeiro
não me interessa nada, até posso pôr aqui explicas, e o outro, database, quero que me mostre a base de dados. Portanto, basta fazer isto. Reparem que, enquanto que no Oracle nós temos que ter sempre a cláusula from, portanto eu teria que pôr qualquer coisa deste género, from dual, aqui em MySQL não. Por exemplo, não quer dizer que esta tem que ser a solução, portanto em vez das explicas, isto foi explicas, não é aspas. Podia pôr cá um número, não é? Se calhar até podia union select 0, database. Seria mais adequado, visto que o ID é numérico, pronto. Assim parecia ser algo que funcionaria, está bem? Então já sabemos que aquela tabela users que estamos a usar pertence à base de dados vuln. Ok, tá? Estão a ver a forma de usar isto. Ok, então vamos avançar aqui nos exercícios. Vamos tentar obter mais coisas. Estamos aqui, a linha Q. Então, estamos na base de dados vuln, mas será que neste MySQL temos outras bases de dados instaladas? Se calhar seria interessante eu obter o nome de todas as bases de dados que estão instaladas. Vamos então tentar saber isso, aqui na linha G. Como é que a gente consegue saber isso? Existe uma base de dados no MySQL, são aquelas bases de dados que têm os metadados, os dados sobre os dados, são os metadados. Uma base de dados chamada Information Schema. Nesta base de dados, pensem nisto como se fosse no Oracle, um schema, um utilizador. Nesta base de dados, eu tenho uma tabela chamada Schemata. E nesta tabela Schemata tenho um campo, que é o Schema Name, que me dá o nome das bases de dados. Então, vamos lá. Será que conseguem dar-me o nome das bases de dados que estão instaladas neste nosso MySQL? Pergunta G. Vamos ver quem é o primeiro a mostrar esta informação. Ora, muito bem. Então, visto que já temos aqui várias respostas, vamos então ver como é que podemos fazer isto. Então, o que é que vocês estão a fazer? É tudo com base neste tipo de select. Então, eu vou pôr aqui -1, union, select 0, e agora vou então saber o que é que eu quero. Ora, então eu quero o nome da coluna é schema name. Então tenho que pôr aqui schema name. From, qual é o nome da tabela? A tabela chama-se Schemata. Só que esta tabela Schemata não está na base de dados vuln, está noutra base de dados. Qual é o nome da base de dados? É Information Schema. Então temos que pôr aqui Information Schema.schemata. Se não me enganei, já temos isto. Ok, então as bases de dados que temos de facto é o Information Schema, que é a base de dados que o MySQL usa para gerir a sua própria base de dados, e o vuln, que é aquela base de dados onde temos esta aplicação que foi aqui criada. Está bem? Muito bem, creio que até aqui está tudo. Vamos então... Professor? Sim, diz. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma questão. Diz. Aqui
Nessa questão é para mostrar as bases de dados que estamos a aceder, é isso? O MySQL tem uma... quero saber quais são as bases de dados que estão criadas neste nosso MySQL que estamos a aceder. Nós estamos a aceder aqui a uma base de dados MySQL que lá dentro pode ter várias bases de dados criadas, está bem? Ok, então, mas por coincidência o Information Schema é uma base de dados também, né? Porque isso está a dar... o MySQL tem sempre esta base de dados chamada ok. Information Schema. Ok. Estás a perceber? É a base qualquer MySQL, instância MySQL que tu instales ou que tu acedas, ele tem sempre esta Information Schema, que é onde ele tem armazenado informações sobre tudo o que se passa no MySQL, quais são as outras bases de dados, as tabelas, tudo isso. Está bem? Está bem, está bem. Obrigada. São a base de dados interna do MySQL. Até devia estar protegida e nós até nem deveríamos conseguir aceder lá, mas como muitas vezes isso não está, é este o exemplo que estamos aqui a usar. Está bem? Sim. Muito bem. Portanto, coloquem as perguntas sempre, tá? Ok, então vamos passar à pergunta seguinte. Portanto, no Information Schema, vamos passar à pergunta H. Sim, e é por isso que eu sei que a base de dados se chama Information Schema. É porque é sempre este o nome, está bem? Assim como os nomes que aqui estão, que estávamos a usar, Schemata, Schema Name, é isso. Nós agora tenho aqui mais algumas questões que envolvem as tabelas e as colunas dessa base de dados, que nos permitem obter informações sobre o conteúdo que temos armazenado no MySQL. Vejam agora, por exemplo, imaginemos que eu quero saber quais são os nomes das tabelas que estão instaladas, que estão criadas no MySQL. Pronto, é algo que é interessante, é saber as tabelas, depois saber os campos, neste caso para saber as tabelas. É uma coisa semelhante, mas em que o que a gente vai saber é o table name, o table schema e o table name. Portanto, o table schema é em que schema é que as tabelas estão criadas, qual é o nome das tabelas, onde é que isso se encontra? Isto encontra-se na tabela chamada tables da base de dados Information Schema. Ok? Então vamos tentar obter estas vamos tentar obter estas informações, está bem? Tá. Obrigado, Filipe. Vamos lá então ver, já tenho aqui algumas respostas. Ok. Pois eu creio que isto aqui, a partir da primeira, depois já não levanta grandes dúvidas. Há de ser que é -1 union select. Neste caso agora quero duas informações. Vou querer saber o table name, o table schema e o table name. Portanto, posso pôr aqui o table name from tables do information schema, certo? From information schema.table. E obtemos toda essa informação. Reparem, a maior parte das tabelas pertencem ao próprio Information Schema, portanto, que é interno à base de dados, mas reparem, olhem para aqui para a tabela, desculpa, para o schema do vuln. Temos aqui as tabelas desse schema, está bem? Portanto, também creio que
não há grandes... Pronto, a Amanda usou o concat, muito bem, porque aqui o primeiro campo, como era numérico, noutras bases de dados não se poderia usar, portanto, tal como fizeste também está ótimo, está bem. Creio que vocês estão a resolver isto sem grandes dificuldades, está bem? Vamos então passar só aqui para mais uma pergunta. Que é a pergunta aí. Já agora, aqui também podia ter pedido para restringir isto, mas não. Mas já agora que temos o nome das tabelas, já agora quero também saber o nome das colunas. Quero saber o nome das tabelas e o nome das respectivas colunas. Portanto, vamos fazer aqui agora a pergunta aí. Tentem lá dar isso. Exatamente. Pronto. Já tenho aqui algumas respostas para isso. Agora o campo é table name e column name. A tabela chama-se columns. Reparem que os nomes das tabelas até são bastante intuitivos. Ali a tabela chamava-se tables, tem informação sobre as tabelas. O schema name tinha informação sobre a tabela schemata tinha informação sobre os schemas. Agora a tabela columns tem o nome sobre as colunas. Vamos lá então resolver a pergunta I, está bem? Venho aqui outra vez. Estava a ser menos um. E agora é o table name, column name. Table name, information schema.com. Nós depois podíamos pôr aqui um where, table name, igual a users, por exemplo, só para ter a informação da tabela users. Se a gente executar assim, tenho aqui uma coisa que nunca mais acaba, que é as colunas de todas as tabelas. Se olharmos aqui para a base de dados vuln, que eu não estou a pedir, mas podia estar a pedir, temos aqui, por exemplo, a tabela users, cá está. Quais são as colunas? ID, name e password. Está bem? Portanto, conseguimos ter aqui uma descrição. Estão a ver, reparem na sequência de exercícios que tivemos aqui a fazer. Quis saber quais eram as bases de dados, podia haver outras. Quis saber quais eram as tabelas que havia nessas bases de dados e agora informação sobre quais são as colunas que temos nessas bases de dados. E certamente que já fizemos o union, portanto já conseguem também fazer um select ao conteúdo que está nessas colunas dessas bases de dados. Está bem? Antes de passarmos para a pergunta seguinte, que já vai ser aqui agora uma coisa diferente, em termos de exploração da base de dados usando SQL Injection, aqui de forma manual, esse tipo de SQL Injection, portanto, em termos daqui dos exercícios é isto. Eu queria saber se há aqui questões que ficaram por responder. Digam lá, há aqui questões que tenham dúvidas? Alguma coisa que necessite ser esclarecida? Portanto, eu falei nesta questão de restringir. Nós podemos fazer isto. Aqui, não quero mostrar isto, não quero ver isto tudo, mas quero ver só para o where igual a
e portanto deu-me o resultado das colunas só para aqui, está bem? Ok. Pronto. Vamos então agora passar para outra parte, que é como corrigir a vulnerabilidades de SQL Injection, pelo menos aqui em PHP. Ok, eu criei duas páginas, uma que usa o MySQL Real Escape String e a outra que usa o Prepared Statement, está bem? E também coloquei no Moodle um exemplo do código fonte destas páginas corrigido, está bem? Este aqui é o SQL1 Fixed Simple e o outro o SQL1 Fixed Prepared, está bem? E é para mostrar que estando fazendo a correção já não se consegue aceder a explorar esta base de dados, está bem? Ora, eu mostrando o código do Fixed Simple, se olharem aqui na linha 25, em vez de estar concatenada diretamente com o $post_id, o que é que eu estou a usar? Estou a usar o MySQL Real Escape String. Aliás, estou a usar plicas, que é assim que isto deve ser feito. Estou a usar, pôr aquilo entre plicas e estou a fazer o MySQL Real Escape String. E isto o que vai fazer é, vai escapar caracteres especiais. Já vai pôr entre plicas, portanto é como se fosse uma cadeia de caracteres, e depois, se eu quisesse sair desta cadeia de caracteres usando ou pondo outras plicas, ele irá escapá-las e não as deixa explorar a página, está bem? Se tentarmos atacar esta página, podemos ver aqui, portanto, posso pôr aqui tal menos 1, ora 1 igual a 1, e já vejo que não dá nada. Se puser 1, continua a dar, dá a informação que era suposto dar, mas qualquer outra, se eu puser menos 1 plica, ora plica 1 igual a 1, podem ver que as plicas ficam escapadas. Portanto, é posto o tal a barra a escapar as plicas. Portanto, escapar de modo a que estas plicas não terminem a string. Se forem ver, a string, e estava a dizer que este id é igual a esta string. E não consigo que o OR faça parte da estrutura da query. O OR deixou de fazer parte da estrutura da query e passou a fazer parte dos dados, que era o que era suposto fazer, não é? Quando a gente tem uma caixa de texto, isto não é para alterar a estrutura da query, era para ser só a informação, aquele dado que eu ia colocar naquela variável. E usando o MySQL Real Escape String, o que vai fazer é precisamente isso.
vai fazer com que aquilo que eu introduzo vá funcionar dentro da maneira que a gente pretende e não possa ser escapado, está bem? Para isto funcionar corretamente, eu tive que adicionar estas explicas no início e no fim, está bem? Do código. Como vos disse, o código coloquei-o também no Moodle. Ok. Pusemos menos 1, or 1 igual a 1. Ai, enganei. Or 1 igual a 1. Menos. Sim, o Filipe disse isto. Mas é o mesmo. Não consigo escapar. Sim, está bem. Repara, a outra está vulnerável. Esta não. Estamos a falar agora na correção, está bem? Aquele menos 1 or 1 igual a 1 já funciona no outro, sim. Nós fizemos isso no outro. Se eu puser aqui menos 1 or 1 igual a 1, funciona. Nesta que já não está vulnerável, já não funciona. E agora, se eu mostrar também a forma que é mais correta de corrigir a vulnerabilidade, que é usando os prepared statements. Os prepared statements é esta. Aqui já a correção é mais trabalhosa, em que estou a usar o MySQL prepare e depois tenho que fazer aqui o bind dos parâmetros, dizer o tipo de dados que é do tipo integer e qual é a variável de onde vem, está bem? Portanto, vocês depois também podem dar uma olhadela a este código para verem como é que ele está feito e as diferenças, mas tem a ver com a questão de usar os prepared statements. Volto a dizer, no MySQL, no PHP é de uma maneira, mas noutras linguagens é de outra. Aqui o mais importante é vocês compreenderem o conceito, está bem? Que eu estou a usar mais uma vez aqui o select e até tenho aqui coisas que nem deviam estar aqui. É porque depois tenho isto para vermelho. Não devia estar aqui. Espera que isto não está muito correto. Ok. Partilhando, aliás, vamos voltar aqui ao Safari. Podemos experimentar com .ipg.pt/SQL fixed prepare.php. Pois, eu acho que... pois, eu aqui naquilo que estou a mostrar, por isso é que está aquele código. Eu como estou aqui a tentar... estou aqui a mostrar o que é que está a passar. Portanto, se eu puser aqui menos 1 or 1 igual a 1... Pronto, a ideia é o select, é o RID igual a ponto de interrogação é a variável que eu vou adicionar, a variável tem o valor menos 1 or 1 igual a 1. Pronto. E como estou a usar o prepared statements, ele coloca lá como sendo uma variável e não como algo que possa alterar a estrutura da minha query, está bem? E desta forma inviabilizo os ataques, está bem? Qual é o melhor? Ok, é uma pergunta aqui do Agostinho, qual é melhor, se usar MySQL Real Escape String ou MySQL Prepare? Eu digo, o melhor é usar o MySQL Prepare, está bem? Este aqui é que é, de facto, a forma mais
correta de defender uma aplicação contra SQL injection, tá bem? É usando o MySQL prepare. O outro dá, tem ali algumas coisas como temos que pôr aquilo entre explicas, se não mesmo usando MySQL real escape string, se não tivesse posto explicas nas variáveis, em algumas situações consegue-se subverter. Com o MySQL, com o prepared statements e com o MySQL prepare, se tivermos o cuidado de, deixa-me voltar a pôr, uma coisa muito importante estava aqui a mostrar no código-fonte, quando faço o bind dos parâmetros, dizer o tipo de dados. Também é importante dizer isto. Portanto, isto aqui, o ID é do tipo integer, então tenho que lhe dizer que é para eu fazer a colocação da variável dentro do query, vai fazê-la como se fosse um inteiro, e não deixa que seja outra coisa que não seja um inteiro. Está bem? Portanto, é assim que funciona. Está bem? Ok. Pronto, já fizemos aqui este conjunto de exercícios. Nós vamos agora fazer um intervalo, está bem? Portanto, são 11 menos 5, às 11h10 retomamos e vamos depois resolver o problema 4, que é usar blind SQL injection. Depois de fazermos esse exercício, vamos ver como podemos automatizar os ataques da SQL injection, está bem? Tá, até logo então.